Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui iniciando mais um programa Entre Livros, com mais uma autora internacional dessa vez, não é isso? A Viviane Passos Gomes. Ela é graduada em Direito, especialista em Direito Ambiental e Direito Internacional, é doutora em Direito Público pela Universidade de Sevilha e tem pós-doutorado em Direito Ambiental pela Universidade de Castilla-La Mancha, certo, né? Ela também é autora de um outro livro, que é Legal Protection for Environment Migrants, Current Challenges and Ways Forward. Falei certo, né? Que em português significa proteção jurídica para os migrantes ambientais, desafios atuais e caminhos futuros. Ela também trabalhou na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico em Paris, na preparação e elaboração de relatórios sobre a governança das águas no Brasil. Então, a Viviane hoje vai estar falando sobre o livro dela, que é La Gestión Participativa de las Aguas en Brasil e Espanha, uma análise de direito comparado. É um livro que foi publicado nada mais, nada menos que pelo Ministério de Agricultura e Pesca, Alimentação e Meio Ambiente da Espanha, de Madrid, né? Então, gente, a gente tem aqui um livro, né, em espanhol, né, um livro, mas ele é internacional no sentido de que foi publicado fora e a autora, na época, morava também na Espanha. Hoje é Suécia, Suíça? Suécia. Então, gente, nós temos aqui uma autora internacional. E a gente vai, então, estar falando das águas, Foz do Iguaçu. A gente sabe muito bem que é isso, que a gente tem um manancial aqui imenso, né? Mas você fala, então, o título do seu livro fala da crise das águas, né? E você faz aí um cotejo entre Brasil e Espanha. Então, primeiro eu queria, né, que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa crise da água. Então, boa tarde a todos. Rose, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês em Foz do Iguaçu. Adoro essa cidade, realmente toda vez que venho aqui me sinto muito bem acolhida, muito feliz de estar aqui e de compartilhar um pouco hoje com vocês, então, esse estudo das águas que eu fiz lá na Espanha, que na verdade foi um estudo que demorou bastante para fazer, foram 18 capítulos da tese doutoral, que na verdade a gente teve que reduzir um pouquinho em função da editora e tudo mais, mas a tese tinha uns 700 páginas. Você reduziu. Reduzi. Porque a complexidade de assuntos que você traz é muito grande. E foi um grande desafio, porque assim, quando você fala em direito comparado, você fala então, geralmente as pessoas trabalham assim, trazem tudo do Brasil e depois trazem tudo da Espanha. E aí eu tive a ideia desafiadora, que realmente foi muito custosa, de pegar cada ponto da questão da água e comparar. Olha, no Brasil funciona assim e na Espanha funciona assim. E a pergunta cretina por que Espanha? Então, vamos entrar nas duas perguntas, da crise de gestão e por que Espanha. Primeiro, vamos falar dessa questão da crise de gestão. Então, a crise da água, ela é só mais uma crise, mas eu considero uma das mais importantes, porque a gente tem hoje crise de migração, a gente tem crise hoje da segurança alimentária, a gente tem a questão das mudanças climáticas, a gente tem catástrofes naturais, a gente tem o uso irracional dos recursos naturais. Mas a crise da água, ela realmente eu considero a crise mais importante. Porque sem água não há vida, é sobrevivência, né? Então, se a gente não tiver água em quantidade e qualidade suficiente, a gente não pode garantir a nossa sobrevivência no planeta Terra. Né? Então, já existe hoje, em vários rincões do planeta, uma escassez de água aguda que gera também conflitos. Então, já não é além da questão de sobrevivência, é uma questão também de paz mundial. Né? Você está falando aí, você falta água, às vezes os países que compartilham, que compartilham a mesma bacia hidrográfica, né, acabam brigando, porque um polui e aquela água chega lá no país vizinho,
né? Ou então ele utilizou muito aquela água, ela chega um pouquinho só lá no outro país e tem a contaminação com contaminantes e tudo mais. Então, existe uma discussão internacional, no direito internacional, muito forte em torno da gestão transfronteiriça das águas. Existem muitas bacias hidrográficas internacionais, eu também trabalho com isso em outros artigos. Na Amazônia, isso também é um fator de grande atenção, porque o maior rio do mundo, né, o rio Amazonas, ele está aí na bacia hidrográfica do Amazonas, e ele, na verdade, ele atende aí 8 países. Então, você está falando aí de um recurso que está envolvendo várias nações. Então, existe um Tratado de Cooperação Amazônica, que é antigo, que tenta, desde a década de 70, fazer políticas centralizadas de preservação da Amazônia, e uma das grandes questões debatidas nesse tratado é a questão da água. Agora, sabe que é interessante você estar colocando, porque eu, por exemplo, eu não tinha pensado em crise da água no sentido da poluição e dos conflitos entre os países para o uso da mesma água, digamos assim. Mas eu já pensei, a primeira coisa que vem à mente é assim, áreas desérticas, né? Você tem um problema ali que é visível e tudo. Mas não é só isso, né? Existem países onde há pouca água porque há poucos rios, né? Olha, a coisa mais surpreendente é o que eu chamo de paradoxo da escassez na abundância. Nós temos água no Brasil. Nós temos o rio Amazonas, está falando de um grande volume de água. A questão não é quantidade. Sim. A questão é a qualidade Pensei dessa na gestão. África. Pensei na África. Então, assim, tudo bem que existe esse lado de escassez, de desertificação, que está aumentando em função das mudanças climáticas, mas o grande problema de água, inclusive em áreas desérticas, já se provou, que aí eu vou entrar na questão da Espanha, é que a questão é de gestão. Se você tiver uma boa gestão, não vai faltar água. Então, a questão não é de crise de quantidade, é crise de gestão. E isso a ONU reconheceu, tá? Em 2003, existe um documento que a ONU diz que reconheceu a atual crise mundial das águas, na verdade, uma crise de gestão. E, a partir daí, então, ela passou a recomendar aos organismos internacionais a trabalhar essa gestão segundo 2 aspectos, que é o central do livro, que é a questão da gestão integrada e da gestão participativa. Então, essa é uma orientação internacional de gestão das águas. Como resolver esse problema? Gestão integrada e gestão participativa. E foi a partir dos instrumentos de gestão integrada e instrumentos de gestão participativa que eu fui analisando pontinho por pontinho. Olha, com relação a esse ponto, funciona assim no Brasil, assim funciona na Espanha. E por que a Espanha, Isso. né? Vamos lá. Então, é um paradoxo, realmente. Como é que no Brasil, eu sou de Manaus, né? Sou lá da Amazônia, muita água, água cruzando a cidade. Tem gente que tinha projeto, a gente falava em Nova Veneza, né? No sentido de que a Amazônia, nossa cidade, ela é cortada por igarapés, a gente chama de igarapés. Eu morei em Humaitá, sabia? Então, no Amazonas. Lá, né? Em toda a cidade existe muita... o rio, na verdade, as cidades elas ficam na frente dos grandes rios, né? Do rio Amazonas, geralmente, as cidades do interior. E nossa cidade de Manaus ela é cortada por igarapés. E aí eu sempre me questionei isso quando eu era criança ou adolescente. Eu dizia, nossa, por que nossa cidade cheira tão mal? Por que tem tanto lixo? Porque, nossa, a gente... E aí ficava impressionada com isso. Outra coisa que era muito recorrente em Manaus, que nós temos um distrito industrial, o Polo Industrial de Manaus, que está lá desde 1968. Então, lá atualmente são 500 empresas, a maioria multinacionais, dos Estados Unidos, da China, da Índia, são empresas como Nokia, Samsung, tem montadoras de... Mega marcas. São megas, são a japonesa que constrói motos, que eu esqueci agora, Honda. Poxa. Então, assim, são realmente empresas muito, muito grandes, muito consolidadas, que estão na Amazônia por quê? Porque elas estão explorando mão de obra barata, foram atraídas por um imposto barato e também pela falta de fiscalização ambiental. Então, o que acontecia quando eu era adolescente? Eu abria o jornal de manhã, o rio lá do Igarapé do 40, né, que era o Igarapé mais próximo do distrito, hoje amanheceu vermelho. Porque tinha um produto químico que eles utilizavam lá e como não tem fiscalização, ninguém sabe de onde veio, qual foi a fábrica e tal, não tem polícia ambiental, não tem, sabe, a coisa passava. No outro dia, o rio não sei aonde amanheceu azul. Eu lembro dessas imagens, sabe? Puxa. E aí, um dos meus trabalhos também, já no mestrado,
Por isso que é engraçado dizer, porque eu vim trabalhando com poluição dos igarapés de Manaus, foi o primeiro trabalho de PIBIC há 20 anos atrás. Puxa. Completou 20 anos agora, ou seja, eu trabalhei com considerações jurídicas sobre a poluição dos igarapés de Manaus. Meu primeiro susto foi esse, por que nosso igarapé é tão sujo? Se você vai por aí, nos Estados Unidos você toma água da torneira, na Europa você toma água da torneira, e se você, em locais super secos, existe água, e a água não tem nada disso, não tem... Sabe, existe uma segurança com relação à água, tanto a distribuição como a qualidade dessa água. E na nossa cidade falta água. Quando eu saí de Manaus para fazer o doutorado, foi engraçado. Tinha bairros de vários dias, assim, tipo, um mês sem água. Puxa, gente, sabe? inacreditável, É né? inacreditável. Você diz, nossa, mas por quê? Né? É uma questão de lei. E eu me perguntava, estudante de direito ambiental, sempre gostei do direito ambiental. Será que é uma questão de lei? Falta lei? É isso que está faltando lei? Falta o quê? Falta gestão? Falta dinheiro? O que é que falta? E aí, isso ficou ali, né? No mestrado, eu avancei com a questão das indústrias, no polo industrial, trabalhei, fui lá investigar se elas tinham licenciamento ambiental, se elas tinham ISO 14000, porque o licenciamento é, na verdade, uma ferramenta legislativa de controle, de comando em controle, de controle, né? Uma fiscalização que teria que ser feita, mas a gente notou que era para inglês ver, a verdade é essa. Poxa. Que era uma repetição de atos administrativos que eles iam lá porque não tem pessoal, porque não tem instrumento técnico, porque não tem investimento, porque não tem recurso, porque não se pensa nisso. E as empresas, o que elas querem é isso, né? Que não tenha que não tenha essa fiscalização e eles não têm que ter um custo de cuidado ambiental, de preservação ambiental dessas águas. Então, eu comecei a trabalhar com essa questão primeiro das empresas, da poluição do distrito industrial lá em Manaus, já mais voltado para essa gestão ambiental, de como era feita, e a ISO 14000 ela é um padrão internacional, porque muitas empresas, às vezes elas não são obrigadas pela legislação do país, não são obrigadas pela legislação do Brasil, mas elas são obrigadas pela legislação internacional de que elas são vinculadas. Então, por exemplo, uma Samsung da vida, ele já tem o comprometimento de, no país dele, ter uma ISO 14000. Uhum. Então, é um padrão internacional, e aí eles precisam também fazer... Por que eles fazem a ISO 14000 nos Estados Unidos e a mesma empresa não aplica a ISO 14000 em Manaus? E aí, eu também notei que a ISO 14000 era pouco aplicada. Era aplicada, mas pouco. E também eles negam informação. Eu fiquei meio Henry Brockovich, buscando informação, batendo de porta em porta, porque eles não querem admitir que eles estão ali para poluir. Né? Então, esse foi meu trabalho de mestrado. E aí, continua a questão da água ruminando. Eu falei, eu tive a oportunidade, então, de ir para a Espanha fazer o doutorado. E aí eu falei, não. Chega na Espanha, em Sevilha, ali no sul da Espanha, aquele calor do verão, né? E que eu já cheguei a pegar temperatura de 53 graus, é muito quente, eu dizia, nossa, em Manaus é quente, mas também uma oscilação climática muito grande, porque cheguei a pegar invernos de -2, então você via, e você sentia aquele ar seco da África, como se tivesse um deserto de Saara, e é seco, você nota a pele, imagine eu que vim acostumada com a umidade, você nota a pele, e eu disse, nossa, mas aqui a água a gente toma da torneira, aqui nunca faltou água, e eu disse, não, o tema é esse. O tema tem que ser esse, o tema tem que estudar a questão das águas, que sempre me intrigou. Uhum. Ou seja, você chega num país onde há escassez e há água, e a gente vive aqui num país com muita água, porém mal aproveitada, poluída, né, degradada, mata ciliar e tudo, né? Agora... Então, quer dizer, a sua opção pela Espanha teve muita relação com a sua própria experiência aqui, com o que você observou mesmo, na verdade, né? E esse comparativo que você fez, essa realidade que você coloca, né, do Brasil e da Espanha, tem relação com a abundância e a escassez, mas também com a gestão, né? Exato. Então, é interessante aqui no livro, dá licença. Existem vários quadros comparativos, né? Eu tento fazer de uma forma bem didática. O primeiro quadro, na página 36, ele traz, então, aspectos políticos, econômicos e hidrológicos do Brasil e Espanha. Já para a pessoa de cara, no primeiro capítulo, entender qual é a diferença da questão da água administrativa no Brasil e na Espanha. E aí você fala de população, ou seja, que a população no Brasil são 200 milhões de habitantes, lá são 46 milhões. A questão de extensão territorial é 17 vezes maior que o Brasil. O Brasil a Espanha é 17 vezes menor. Menor, isso.
Então, a questão política e tudo mais. Aí existe a questão do preço, a questão de perda de volume suministrado, ou seja, a nossa perda de 40% é deles lá é de 17%, na distribuição. De perda, de desperdício de água. Sim. Né? E a questão do custo, a questão da matriz energética, dos rios navegáveis. Por aí a gente nota. Aí a gente nota a questão da escassez e da abundância. Você sabe quantos quilômetros de rios navegáveis nós temos no Brasil? Tem uma ideia? Nem sonho. Nem chute. 20 mil quilômetros, 16 mil só na Amazônia. E aí eu comecei a perguntar, inclusive, na época eu estava trabalhando na OCDE, numa super organização internacional, e comecei a ir procurando em todos os relatórios, digo, gente, eu não encontro o dado de rios navegáveis da Espanha, eu não consigo ver quantos quilômetros são. E aí falava com o pessoal estatístico, com os espanhóis, não sei o quê, eu digo, não tem um relatório que fala disso. Aí eu liguei para o meu orientador e falei, cadê esse dado que eu não acho? Ele disse, Viane, só existe um rio navegável na Espanha, que é o Guadalquivir, no sul, que é o que chega em Sevilha, são 80 quilômetros, acabou. Nossa. Então eles vivem numa escassez, eles vivem num deserto e tem uma super gestão de água, né? E aí você pergunta, né? Por que esse comparativo de Espanha com outro país? O que a Espanha... Podemos responder depois do intervalo? Podemos, claro. Então, gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais água. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Existem sanduíches de carne e existem sanduíches de carne. Subway apresenta o novo Carne Supreme, o melhor sanduíche de carne que você vai comer. Olha só, deliciosos pedaços de carne em tiras, molho Supreme bom pra caramba e cebola crispy bem crocante. Novo Carne Supreme. Passe em um Subway e pegue o seu hoje mesmo. O verão já chegou. Cadeiras de praia e guarda-sol, Casa Vitória. Churrasqueiras e espetos, caixas térmicas, Casa Vitória. Tendas e barracas, Casa Vitória. Coletes salva-vidas, também na Casa Vitória. E mais, uma infinidade de produtos para a sua casa. Casa Vitória, onde você economiza tempo e dinheiro. Na Vila Portes, Fagundes Varela, 481. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, nós estamos aqui falando sobre a crise da água e num comparativo entre Brasil e Espanha, né, que a Viviane está trazendo para a gente, e você estava falando justamente do porquê da Espanha, né, dessa realidade tão distinta da nossa aqui. Então, a grande questão que a gente tinha será que a lei da Espanha é melhor que a nossa? É esse o problema? A questão é lei, né? E aí a lei força a gestão. O que é? A gestão, no caso? Uhum. E aí comecei a pesquisar e já metendo mão na massa para fazer a tese de doutorado. E aí eu vi o seguinte, primeiro, a primeira lei de águas no mundo é a lei espanhola.
Ela é de Poxa, que 1866. interessante. O Código de Águas da Espanha, de 1866. Primeira vez que se falou em água, porque antes existiam regulações assim do rei, ordenações filipinas. Engraçado que a Poxa. legislação de água do Brasil e da Espanha já foi a mesma. Sabe por quê? Porque durante o período de 1580 a 1640, que Portugal ficou sob o domínio espanhol, o que valiam eram ordenações filipinas. Então, a legislação da Espanha era a legislação espanhola, ou brasileira. Brasileira. Entende? Olha que interessante. Então, o que tinha era como o que o rei dizia. Sim. Né? Então, assim, e naquela época, a questão de águas era assim, não, a água é de onde ela passa. Se passa no meu quintal, a água é minha. Hoje, tanto no Brasil quanto na Espanha, a água é pública. É do governo. É sempre uma questão gestionada pelo Estado, né? Pelo país. Uhum. Mas antigamente se dizia, não, a água, por onde ela passa, ela é daquele... Né? Então, hoje não. E aí, isso foi evoluindo e já, eu acho que a Espanha, até em função de toda essa escassez de água, eles sentiram essa necessidade de regular melhor as suas águas. E esse é o grande diferencial. É como se, na dificuldade, a gente aprende mais do que no conforto. Sim. Né? Então, eles investiram muito nisso. Então, até com a época de Franco, aí, naquela questão de guerra, pós-guerra, na verdade, antes, em 1920, já começaram com confederações hidrográficas. Eles já tinham gestão participativa desde 1925. Sabe o que é isso? A gente não tem isso hoje. A gente está 100 anos atrás. Poxa. A gente tem toda uma estrutura legislativa, mas efetiva a gente não tem. Não, e a gente tem Itaipu, por exemplo, que é a maior do mundo, né? E, quer dizer, um pouco de experiência a gente também tem, mas não chega nesse nível, né? Então, desde essa época, lá da década de 20, eles já tinham formatações muito iniciais ainda de planos hidrológicos, que a gente ainda está discutindo para poder efetivar. Sabe? Então, assim, eles tinham planos hidrológicos, depois, já na nova lei de águas, que é da década de 80 lá, eles, então, começaram a fazer planos hidrológicos, na verdade, a lei de... planos hidrológicos já foram concluídos, já numa nova perspectiva de leis modernas ambientalistas de água, já foram concluídos 2 vezes. A gente não terminou nem o primeiro ainda. Isso eu fiquei em dúvida. O que exatamente plano hidrológico significa o quê? Então, você precisa planificar. São planejamentos? Um planejamento de tudo. Como é que você vai fazer os usos dessas águas? Tem várias pessoas interessadas nos usos das águas. Você tem mineração, você tem transporte, porque querendo ou não, a navegação. Ah, sim. A navegação nas águas, você tem agricultura, você tem energia. Perfeito. Você tem... Como é que você faz? Não é só consumo, né? Então, como é que você vai utilizar essa água? Então, tem que ter uma gestão, tem que ter uma planificação. E para isso você precisa estudar a área e saber qual é a demanda que ela aguenta. Então, entra toda uma perspectiva de biológica mesmo, de entender aquele ecossistema. E a planificação, ela é ecossistêmica. Ela não pode ser só da água, você tem que ver qual é a biodiversidade, quais são os animais, a flora, você tem que ver a questão do clima. Tudo isso entra numa planificação hidrológica, entende? Para você ter uma política aplicada àquele local. A planificação, ela é, vamos dizer assim, o direcionamento político que merece aquelas águas daquele local. Político embasado em estudos, claro, né, técnicos e diversificados, digamos assim, né? Não adianta só um engenheiro hidrográfico, não, você tem que ter um biólogo, você tem que ter várias áreas, um sociólogo, você tem que ter... multidisciplinar. Muito bom. E aí, então, a Espanha já vinha nisso, já fez os 2 planos hidrológicos, e aí, com isso, eles também têm um sistema de informação melhor, que é toda essa questão, eles fazem monitoramento das águas, né, que a gente ainda está, a questão da concessão e da cobrança pelos usos dos recursos hídricos, quer dizer, todos esses instrumentos de gestão integrada, ele já vem sendo feito ao longo de um século, e a gente está começando isso. E aí, além disso, ainda tem uma grande vantagem da Espanha agora, dos últimos, vamos dizer, 20 anos, quase 30, que a Espanha faz parte da União Europeia. Então, o que é a União Europeia? A União Europeia, ela decide diretrizes ambientais, diretrizes específicas que todos os países devem adotar. Então, você tem um mínimo ambiental que deve ser obedecido em todos os países. E a Espanha é obrigada a cumprir esse mínimo. E aí, ou seja, se não cumprir, leva multa. Então, é obrigatório. Tá? Então, assim, isso também, ao mesmo tempo, existe toma lá da cá, existem fundos europeus que financiam obras de água na Espanha. Então, existe todo o suporte financeiro, econômico, institucional, tecnológico, que a própria Europa, a União Europeia, dá para que a Espanha continue desenvolvendo a sua gestão de águas e qualificando a sua gestão de água. Né? Então, assim,
a questão de saneamentos em fundos europeus, a questão da dessalinização de águas, que foi investimentos... Tem uma área na Espanha ali do sul de Barcelona, aí passando por Almeria, enfim, várias províncias ali até... Almeria é um local muito seco, Múrcia, toda aquela região dali é uma região de escassez de água, é desértica. Você sabia que filmes do faroeste eram gravados no sul da Espanha? Sério? Muitos filmes foram gravados lá, porque é desértico. É completamente... E o mais curioso, uma das maiores plantações de morango da Europa é na Espanha. Mesmo com toda essa escassez. Você diz como? Tecnologia, gestão. Né? Agora, investimento. Você chegou a estudar assim na Europa, a Europa como um todo. A Espanha também é modelo? Ou assim, não, bem específico? Eu não estudei a Europa toda, não estudei o caso de todos os países, mas a gente vê uma certa uniformização em função dessa diretiva. Então ela foi exemplarista, né? Ela acabou ajudando. Eu digo que a Europa é o protótipo do Estado Mundial, a União Europeia, né? Ou seja, aquela célula que distribui, ou seja, uma coisa boa que acontece para a Europa, ela reverbera imediatamente de uma vez, no atacado já em todos esses países. Então, provavelmente, né, os outros países devem estar pela mesma linha, porque ali também deve ser uma realidade geral, não só da Espanha, né, que está tudo muito grudado ali um no outro, né. Agora, essa gestão integrada que você chama e participativa, ela seria em que sentido? Nesse sentido de estar vendo todas as áreas que envolve, né? Que não só a hidrográfica em si, mas ambiental e tudo mais. É nesse sentido, né? Tem 3 sentidos a gestão integrada. Tem um capítulo inteiro para falar só sobre gestão integrada. O que definição? Ampassando, assim, que a gente tem 3 minutos antes do intervalo. Gestão da própria água, do ciclo hidrológico. Ou seja, como é que você tem água? Você tem água no rio, né? Você tem água da chuva, você tem água como vapor, você tem água subterrânea. Então, não adianta você ter uma gestão da água superficial do rio que passa, no superrio, e você poluir a água subterrânea. E, por exemplo, todos os dejetos dessas empresas serem... vai para a água subterrânea. Poxa. Né? Ou você explorar muito poço. Você está baixando o leão freático e está realmente explorando em demasia aquela água subterrânea que precisa dessa alimentação desse ciclo. Né? E aí você tem todo o impacto disso depois no vapor de água, né? E aí isso influencia no clima. Então, tudo isso, a gente está falando só de gestão do ciclo hidrológico, isso é uma parte da gestão. Depois tem essa gestão mais ecossistêmica, que a água ela influencia, a mata ciliar e a água, a mata ciliar ela é depuradora da água. Eu não sou bióloga, não trabalho bem nisso, mas isso está mais do que provado que um local que não tem mata, que não tem uma vegetação... O rio vai secando. Então, existe... A mata ciliar, ela é importante, ela é muito importante para esse equilíbrio ecossistêmico, né? Então, essa visão ecossistêmica é o segundo ponto, de você entender que se você poluiu água, você tá prejudicando a fauna e a flora. E você também está prejudicando o vapor, você está prejudicando o clima. O próprio rio. Se você não tem vegetação, você não tem volume de água, você não gera chuva. E se você não gera essa chuva, então você não tem volume de água. Então, é tudo junto, não adianta. Tudo que você tiver é em cadeia, a reação é em cadeia. Então, é ecossistêmica essa gestão. Por isso, ela deve ser integrada. Não adianta eu cuidar da água superficial e não cuidar da vegetação. E o terceiro, antes da gente ir para o intervalo... o terceiro é mais uma questão governamental, setorial. Ela deve ser integrada tanto no nível horizontal e vertical. Rapidinho. Vamos lá. O que é vertical e horizontal? Coordenação vertical e horizontal da gestão das águas. Vertical no sentido, eu preciso fazer comunicar União, Estados e municípios. Os 3 entes federativos, porque cada ente ele tem um domínio de água. Existem águas que são federais, águas estaduais, né, e águas estaduais, mas existe uma manifestação também da prefeitura municipal. Então, toda a gestão ela deve permear os três entes federativos. E a questão setorial, que aí já entra a questão horizontal, que é aquilo que você estava falando antes, agricultura, pecuária, navegação, turismo. Perfeito. Então, não adianta eu fazer uma superestrutura, por exemplo, a política energética focada, por exemplo, só em hidrelétrica, eu estou assassinando os rios.
né? Excelente. Então, pessoal, pausa para vocês tomarem água e a gente volta daqui a pouquinho, depois do comercial. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Já está na hora de você fazer o seu consórcio imobiliário. Sabe por quê? E com quem ao seu lado o sol vai nascer e você brilhar. Você já sabe o que você quer da vida. Você só precisa saber como. Faça uma simulação no site da Demilar e descubra, com um especialista no assunto, que o seu amanhã pode começar hoje. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Atenção você que vai montar, reformar ou construir. A Friletras trabalha com letras caixa, letreiros em aço cortem, aço inox, aço pintado, revestimento de fachada, brises, placas de sinalização, homenagens e inaugurações. A Friletras é uma empresa premiada em comunicação visual há mais de 25 anos. Pensou em letreiros? Pensou em Friletras. Acesse o Facebook Friletras. Seja visto para ser lembrado. A sua logo é a nossa marca. Telefone 3029-2910. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, nós estamos aqui falando sobre a gestão participativa das águas no Brasil e na Espanha. E nós estamos falando sobre a questão dessa estrutura participativa, dessa gestão participativa, né? Como que ocorre, então, nesse caso? Então, assim, dentro da nossa legislação de águas brasileira, existem 5 instrumentos de gestão, tá? E cada instrumento de gestão desse é um capítulo do livro. E eu fiz o comparativo desse instrumento. Existe no Brasil, existe lá na Espanha também? Como é que ele é feito? Como é que eles desenvolvem esse instrumento? Como é que isso é aplicado lá? Então, esse instrumento de gestão, ele está na lei, tá? Então, o primeiro é a planificação, que é o mais importante. Sem planejamento, você não faz nada. Depois, a questão da tutela da qualidade das águas, o monitoramento para ver qual é a quantidade de água, os usos consultivos, ou seja, qual é o uso que pode ser feito dessa água, o percentual, qual é a necessidade, usos e demandas. Tá. E o monitoramento da qualidade dessas águas. Tá bom? É o segundo aspecto. O terceiro aspecto é a questão dos direitos de uso da água, da questão de concessão de águas, tá? Que também está na lei, é toda desmistificada na lei, isso também existe que são os órgãos que distribuem água para a população? Não, são que existe todo vamos dizer assim, um processo para que você consiga essa concessão, o direito de explorar essa água, de usar essa água. A água sempre vai ser pública. É a água mineral que você vai vender, tá, ok. Você tem uma concessão pública e depois eles te dão uma outorga, tá? Eles te liberam uma outorga limitando, olha, você usa, pode ser esse, a qualidade é essa, a gente tem fiscalização monitora dessa maneira. Tá? Essa é a questão da concessão, os direitos de uso da água. No Brasil se chama concessão, lá eles chamam de outra maneira, direito de uso. A questão de sustentabilidade econômica e financeira, que aí já entra a questão da cobrança, porque depois de ter essa concessão, isso tem que ser pago. Uma coisa é a cobrança da concessão, outra coisa é a cobrança da prestação do serviço público, que é aquela água que chega na nossa torneira todo dia. Isso é prestação de serviço público. Eu não estou pagando pela água em si, a água ela é gratuita. Eu estou pagando pelo serviço de construção de canos, de manutenção, de qualidade, da manutenção, para aquela água chegar ali, tá? E então a gente paga pelo serviço público. Ou privado, porque aqui é privado ou é público? Em quem foge?
Ah, é não sei. público, né? Sanepar, não sei. Você sabe, Christian? É público, não é isso? Não sei. Então, e o sistema de informação, que seria a base, porque aí você tem todos os usuários de recursos, como é feita essa demanda, você precisa saber quem está usando a água, em que percentual, como é essa bacia, né? Então, sem informação você não faz nada. Ele é básico no nosso sistema. Então, são esses 5 itens. E dentro desses 5 itens, eu faço o reflexo disso na Europa, e analiso um a um. Será que funciona no Brasil? Funciona igual na Europa? A lei é diferente? Então, nesse sentido. Mas passando para a participativa, depois a gente comenta um pouquinho mais, a questão da participativa é que me chamou também muita atenção. Porque, como eu disse para você, desde a década de 20, eles já trabalham com essa gestão participativa de alguma maneira lá na Espanha. E aí eu comecei a também comparar, falei, nossa, eles também trabalham com participação pública, nós trabalhamos, a lei, o que eu cheguei? A conclusão é que a lei é praticamente igual. Muita coisa é parecido. A questão é que uma é efetiva e a outra não. É Poxa. simplesmente essa. Não adianta nada a gente ter a lei e ela não ser aplicada, não ser utilizada. Não... Então, assim, o livro, ele está dividido em 3 partes, né? Ele está dividido no regime jurídico, eu comparo toda a questão legislativa primeiro, e aí eu entro mais na questão de gestão em si, integrada, e comparo cada um desses instrumentos, né, no Brasil e na Espanha, tá? E aí depois eu entro na gestão participativa também, falando da cidadania participativa, da estrutura participativa da administração hidráulica e, por último, desafio. E aí o capítulo 13, ele fecha a gestão integrada e o capítulo 16, que é o último capítulo, fecha a gestão participativa. E são capítulos conclusivos que vêm trazer, então, os desafios. Quais são os desafios de gestão integrada no Brasil e na Espanha? E comparar qual é o desafio do Brasil, qual é o desafio da Espanha. E o último capítulo, então, qual é o desafio do Brasil, qual é o desafio da Espanha. Então, falando um pouco desses desafios de implementação da gestão participativa do Brasil, o que a gente notou? É uma reação também, é um ciclo. Eu descobri um ciclo aí. O que acontece? O que você precisa para fazer participação, primeiro? Você precisa, de uma certa forma, ter capacitação, ter ferramentas de gestão participativa. Você precisa, primeiro, ter recurso financeiro, para ter instituição, criar os comitês de bacia. Existe uma instituição, lá na Espanha são 3 níveis, aqui no Brasil são 4, mas vamos lá, a base de tudo é que o comitê de bacia ele é local, que existe em cada bacia, não é em cada cidade. Cada bacia, não sei quantas bacias passam aqui em Foz, mas cada bacia, lá em Manaus, acho que são 5 ou 6, ela tem um comitê para estudar aquele ecossistema, que a gente estava falando da questão da gestão integrada, aquele ecossistema. E aí eu preciso criar instituição, eu preciso ter prédio, eu preciso ter pessoal, precisa ter, enfim, estrutura administrativa para cuidar. E aí não se investe nisso, para criar esse comitê. E esse comitê, quem faz parte desse comitê? Universidades, acadêmicos, comunidades de bairro, associações comunitárias. Todo mundo pode fazer parte disso. Eu, você, a gente precisa estar um pouquinho mais institucionalizado, ONGs, tá? Então, você é pessoa física, você é em casa, tem interesse, sua água não está funcionando? Veja quem é no comitê de bacia onde você reside, qual é o comitê de bacia, quais são as entidades que estão sendo representadas lá e faça parte dessas entidades. Voluntariamente, vá lá e discuta, você tem esse direito. Isso está na nossa lei de águas. Tá? Então, falta o envolvimento também da população. E aí eu passo nesses desafios. Qual é o outro desafio? Vencemos, conseguimos o prédio, criamos um comitê de bacia, chama todo mundo para discutir sobre água. Agora eu preciso trabalhar com essa questão técnica. Eu preciso ter biólogos, eu preciso ter a questão geográfica, tudo. Eu preciso ter toda uma estrutura técnica de expertos que se dediquem a trazer as necessidades, as demandas realmente dessa bacia. E aí eu também preciso informar a população. Aí entra a questão da educação cidadã e da educação mútua dos membros do colegiado participativo. Porque é o seguinte... existe uma grande falta de comunicação entre esses técnicos e a comunidade local. Quem sabe mais? Quem sabe mais será daquela água que passa ali naquele bairro? O técnico ou a comunidade legal? Ou a comunidade local? Na verdade, são saberes diferentes. São perspectivas diferentes que precisam ser discutidas em conjunto. Então, assim, a visão técnica é muito importante, porque às vezes a pessoa que mora ali não sabe dos nutrientes, para onde vai aquela água, de onde vem aquela água, de como está formada a bacia, como estão os peixes. Elas não têm aquela informação técnica, mas ela sofre na pele diariamente. Exatamente. Todos os desafios da falta de gestão de água.
Então, ela também tem muito para contribuir nessa discussão do colegiado participativo, do comitê de bacia. E aí, essa comunicação precisa ser estabelecida. Ok, vamos passar para o próximo. Então, a gente já tem um prédio, já tem uma estrutura de comitê, chamou todo mundo para participar. Tem técnico, o técnico fez estudo. Chama a população vai lá e comenta. Às vezes a população é ouvida, às vezes não. Se faz um plano, que é a outra primeira fase, fazer o plano. Conseguimos chegar num plano, fizemos uma colaboração multidisciplinar, uma cultura de negociação sociotécnica, sociedade e técnicos, e aí a gente, então, agora tem um plano, um planejamento para aquela bacia. Mas eu preciso de dinheiro para fazer efetivar aquele plano. Eu preciso que o político coloque isso na agenda dele prioritária, que ele diga, isso é um problema prioritário. Porque aí você chega com aquele plano que demorou anos para ser construído, 5, 6 anos, 10 anos às vezes, e o político que foi eleito disse, isso não é minha prioridade de campanha, engaveta o plano e adeus gestão de água para aquela bacia. Entende? Então, E aí volta de novo a questão financeira. Não tem dinheiro para isso. Então, aquela questão financeira lá do início do comitê, ela volta. Por isso que eu digo, é um ciclo. Você vai e volta por falta de prioridade política e de priorização financeira com relação à gestão das águas. E esse é um problema recorrente e... em todo o Brasil. E como que a gente vai dizer, histórico, né? Agora a gente vai, então, dar mais um tempinho aqui para os nossos comerciais, nossos amigos patrocinadores, e voltamos, então, em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro? Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nossa equipe instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Então, nós estamos aqui falando sobre a crise da água, né? Com foco no Brasil e na Espanha. E a gente estava comentando sobre, primeiro,
Você falou que as leis, né, a lei da Espanha foi a primeira em relação à água. Mas hoje, em termos de legislação, como que é a legislação hoje? Para aquela época foi mais avançada, mas até se comparar com o Brasil, a legislação da Espanha ela é mais moderna, ela está mais avançada. Como que se encontra isso? Então, a legislação da Espanha, a legislação do Brasil, ela é tão moderna quanto a da Espanha. É essa a conclusão que eu cheguei. Ou seja, não é uma questão de lei. A nossa legislação, se você pegar o livro e comparar item a item, você vai notar que é basicamente a mesma coisa, porque obedece a esses princípios de gestão integrada e gestão participativa. A questão é fazer valer essa legislação. É sair da teoria para a prática. Para a prática, exatamente. Então, só para contextualizar, a primeira lei de águas da Espanha foi em 1866, a primeira Código de Águas do Brasil foi em 1934. Mas naquela época, em 1934, o que existia era uma legislação voltada para o aproveitamento econômico da água. Então, assim, como a gente utiliza a água para a indústria e para a agricultura. Hoje em dia, a partir da década de 70, tanto o Brasil como a Espanha, como todos os países do mundo, eles têm uma visão não só mais desenvolvimentista, eles têm uma visão agora ambientalista da gestão das águas. Até que enfim, por isso é que né? equiparada. Aí você pensa, a legislação da Espanha é de 1985. Tá? Ela completou agora, então, 34 anos. E a nossa legislação de 97. E ela, basicamente, em muitos aspectos, ela é igual, né? Tem muita coisa parecida. E a nossa legislação, então, está completando 20 anos e a gente está nadando na planificação. Tá? A Ana realmente avançou muito. Eu acompanho, porque eu venho estudando água há 20 anos, então, assim, eu acompanho principalmente os últimos 10 anos em termos de gestão, assim. Eles têm muito trabalho, já tem um sistema de informação que está se amadurecendo, eles já trabalham com essa questão da concessão, mas ela ainda é muito pouquinho, sabe? Mas eu acho que o gargalo aí daí é a base, é a questão do comitê de bacia, a questão da planificação. Então, a gente está no primeiro estágio da gestão integrada, que é a planificação, que é o primeiro instrumento de gestão. E a gente está no primeiro estágio da gestão participativa, que é a criação dos comitês. Tem muito comitê, e aí depois você vê um monte de desafios de realmente isso funcionar, de servir para alguma coisa, de fazer o plano e ele ser efetivo. Então, é muito difícil esse processo. Os comitês seriam a parte executiva. Exato. Não é que a Espanha não tem esses problemas, tem. Eu também aponto desafios que são parecidos em alguns aspectos, mas a Espanha ainda tem um outro lado. Eles têm uma cobrança da União Europeia. Eles têm um pai para dar a bênção, para pedir a bênção. Puxa. Então, eles têm alguém para cobrar. No Brasil, não. Tipo, não aconteceu, não cumpriu, deixa para lá. Próximo governo a gente vê. E lá, não. Se eles não cumprirem, eles recebem multa da União Europeia. Tem acontecido. Entende? Então, assim, não existe mundo perfeito. Isso é verdade. Mas eles têm o maior controle de tudo isso. Tá? E aí, eu queria voltar, então, para falar, dentro dos desafios de implementação da gestão integrada das águas, por que nessa legislação da gestão funciona lá e aqui, qual é esse desafio, o que acontece? Primeiro, a gente tem uma questão muito sui generis no Brasil, que é diferente da Espanha, que é a questão da descentralização da água. Lá, a água ela é pública, ela é do Estado espanhol, do governo espanhol. Aqui, ela pode ser do Estado, né? As águas que passam integramente no mesmo estado, e a água pode ser do governo federal, pode ter gestão do governo federal. E aí fica aquele empurra, sabe? Tem um duplo domínio. Então, a água recebe, a gestão da bacia, ela deveria ser integrada também entre o Estado e a federação. E aí fica aquela coisa, não, mas o Estado não fez nada, o governo federal também não fez nada. Puxa. Fica aquele empurra. Né? Lá na Espanha é mais definido. Isso é seu. Você assume e você cumpre. É da comunidade autônoma ou é do Estado, que é a divisão que eles têm lá, que é federativa, né? Então, existe essa questão dessa falta de investimento político e financeiro em função desse jogo de empurra. Outro aspecto é a questão que eu já tinha comentado um pouquinho, da articulação política vertical e horizontal, né? Que também entra por aí, principalmente a questão horizontal. Você tem, então, os usos, né? A demanda dos usos. Você tem o uso da água para hidrelétrica, você tem o uso da água para mineração, você tem o uso da água para navegação, para agricultura. Quem tem mais direito? Entendeu?
Aí fica essa briguinha entre os setores, e tanto a nível de Estado, das secretarias estatais, como parece que o pessoal não se comunica, sabe? Então, assim, cada um tem um planejamento diferente, uma destinação... E interesses diferentes. Interesses diferentes, entende? Então, por isso que deve ser integrado. Então, também essa questão de falta de articulação, por isso dizer, gente, a água tem que ser para todo mundo, e a água precisa que aconteça o melhor para todos, né? Mais um princípio conscienciológico aí. E então é falta dessa visão, primeiro de sair desse jogo de empurra, de pensar só em status e poder, e pensar realmente no bem maior, que é fornecer água de qualidade para a população e para o ecossistema, manter esse ecossistema sadio. E aí existe uma outra questão também dessa falta de integração dos instrumentos de política de gestão. Não adianta eu ter, de uma certa forma, uma tutela de qualidade, teoricamente mais ou menos instalada, e eu não ter informação, porque eu preciso dar informação para poder fazer a tutela de qualidade. Eles estão vinculados, né? Eu preciso da planificação para começar a pensar em concessão. Então, eles são dependentes, são interdependentes. A informação que você está falando em termos de dados, de levantamento estatístico. Exato. Cada instrumento desse, ele se intercomunica. Então, eu preciso fazer a articulação, então, desses instrumentos de gestão. E aí fica também, ainda é muito deficiente, porque todos ainda estão nesse iniciozinho, né? Agora, você é otimista quanto ao futuro da água no planeta? Como que você pensa? É difícil, pergunta difícil, essa foi a mais difícil da entrevista. Isso é para finalizar, para a gente pensar assim... Otimista eu sou, porque eu acho que a humanidade vai acordar. Entende? A gente, eu acho que o que falta é para não só eu, você, qualquer pessoa, a pessoa que mora lá, que trabalha numa associação comunitária, o próprio professor universitário que trabalha no comitê de bacia, todo mundo despertar que isso é básico. Isso é urgente, é para ontem a gestão dessas águas. A gente não pode deixar mais para amanhã. Não é uma coisa, não, daqui a 30 anos a gente resolve. Não, o problema está aí, está instalado. E aí a gente vai esperar o quê? Está tudo contaminado? Você parou para pensar que assim, a gente tem tecnologia para coisas mais absurdas. Pode ir para a Lua, a gente está aqui com o celular aqui falando na Suécia, falando não sei aonde, a gente tem... E as tecnologias básicas ambientais, a gente não implanta porque falta interesse político. Porque falta a população dar aquele clique, virar a chave assim, no cérebro e dizer, gente, isso é o básico, é sobrevivência. E aí falta também uma coisa que eu estudo muito, já escrevi muitos artigos sobre isso, inclusive na Conscienciologia, que é a questão da solidariedade intergeracional. O que eu vou deixar para os meus filhos? Né? O que eu vou deixar para o planeta daqui a 30 anos? Eu estou só poluindo e daqui a 30 anos, meus filhos, como é que eles vão estar com relação a essa área? E a gente tem exemplos, né? Por exemplo, tem vários países, alguns países, agora eu não estou lembrando de cabeça, que já conseguiram despoluir seus rios. Claro. Tem tecnologia para isso. Né? Para ter água no deserto. E a gente não tem ainda... por falta até vontade política, investimento financeiro, que está implicado na vontade política, né? Porque quem direciona o dinheiro são os governantes, ou seja, talvez até caia tudo no financeiro mesmo, se a gente for pensar assim, né, pano de fundo seria o quê, né? Falta de vontade política está muito relacionado com isso. A base da água do mundo, o volume de água do mundo está no Brasil. A maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica. A maior bacia superficial de água, o maior aquífero, quantidade de água subterrânea que tem no mundo é o aquífero Guarani, a gente está em cima dele. Tá? Isso também envolve gestão transfronteiriça, porque envolve Paraguai, Argentina, os outros países que são abastecidos também por essa bacia. Né? E se a gente não cuidar disso, o que vai acontecer? Né? Então a responsabilidade do Brasil é muito séria, né? A responsabilidade nossa no diário também, sabe? De escovar os dentes e fechar a torneira. Você fala de cidadania aqui, né? Então, assim, qual é esse papel, você acha assim, fundamental nosso, que a gente poderia estar fazendo mais efetivo e a gente ainda não está? É parar de reclamar dos governos, arregaçar as mangas e ir para lá. Como? Ir para lá, bater na porta do comitê de bacia e dizer assim, olha, eu vim aqui reclamar, eu quero participar desse processo participativo, eu quero participar disso aqui. Eu quero explicar para vocês o que não funciona, qual é o meu ponto de vista. Você tem esse direito, você pode, basta querer.
Então, se a gente realmente se envolver com esse processo, parar de teorizar e reclamar, porque, fulano não funciona, estourou, não sei o quê, aí não tem água na minha casa. Reclamar não vai resolver o problema. Reclamar não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você arregaçar as mangas, ir lá, procurar o comitê de bacia, que representa aí o seu bairro, ir lá e procurar e se organizar, procurar ONGs, sabe? Fazer pressão. Tem muitas, né? Tem muitas pressão. ONGs que trabalham não especificamente com água, eu não sei dizer, mas com a questão ambiental, que há uma preocupação dos ecologistas e tudo mais. Quer ver outra coisa muito básica com relação à gestão ambiental, dessa cidadania participativa, é a questão da educação. Educação ambiental. Educação para as nossas crianças. Começa pelo lixo que você, né, pode ser reciclado. Começa por aquela mangueira ligada na hora que eu vou lavar o carro e fico ali o sábado inteiro com aquela mangueira ligada. Água eterna ali, né? Começa por escovar os dentes com água ligada, o banho de 30 minutos. Começa por jogar, poluir o rio. O rio, a gente que joga geladeira lá em Manaus, né? Aqueles igarapés, as pessoas jogavam geladeira, o rio era um lixão, gente. Isso é ignorância, não tem outro nome. Né? Então, assim, é uma questão realmente do plástico, a questão do plástico. Não, isso é seríssimo. Né? Os nossos peixes, aí tem um estudo aí que eles estão vendo que até 2050 todos os peixes vão ter bicado um plástico. É um absurdo. É um absurdo. E triste, né? Muito triste. Então vamos lá, gente, vamos despertar. Então, isso é justamente isso que eu ia falar para você, né? Assim, que recado que você daria para a gente mais sério, né? Eu acho que você já acabou falando, que é justamente esse cuidado, né? Que, está na mão dos governantes as grandes responsabilidades, mas cada um pode exercer o seu papel de colaborador, né? Não só para ser exemplo para os seus filhos, mas também para ter autoridade moral de chegar lá e bater na porta de um governante desse e dizer, olha, o meu rio na frente da minha casa, ele é limpo, eu organizo, eu não limpo, eu tenho mata ciliar, tá tudo limpo. Porque, olha só, uma coisa muito bonita lá na Suécia, onde eu moro. Eu fiquei até com vontade de tirar foto esses dias. Você passa naquelas cidades que são cortadas por rios, eles cuidam da grama, eles cuidam do rio. Você não vê uma garrafinha de água, você não vê nada. Nossa, que exemplo. E o rio cruza no centro da cidade. As pessoas andam de caiaque e não sei o quê. E é tudo limpo, porque... Sabe, se você pensar em algum lixo ali, ele se reprova. Existe uma ética ambiental, existe uma moral entre eles que está acima de qualquer lei. Entende? Vindo para cá, o carro na minha frente jogou um lixo pela janela, mas eu te juro que dá vontade de... Aqui, sua garrafinha e, por favor, não é o básico, a gente ainda não está fazendo o básico, né? Talvez até porque a gente tem abundância. Se tivesse escassez, a gente cuidaria mais, né? Exatamente. Então vamos lá, gente, seu exemplo, sabe? Realmente fazer a coisa correta, tentar separar o lixo, tentar gastar menos água, viver já é poluir, mas vamos minimizar isso, a gente pode. E a gente pode pressionar o governo também, sabe? E mostrar, e às vezes dar ideia, às vezes eles nem sabem, eles nem têm conhecimento do que está acontecendo, que a coisa é tão grave lá no seu bairro, ele não sabe. Também, às vezes também não querem saber, mas você vai lá, insiste, organiza com sua associação de moradores, e vocês chegam lá. Então, essa é a minha esperança. A minha esperança não é no governo, não, é em cada um de nós. Então, fica aí o recado, né? Vamos todos nós cuidar da água, cuidar da natureza, né? E a gente encontra vocês, então, depois de muita água, na semana que vem, com mais Entre Livros. Obrigada, muito obrigada, Rô.